Oi, eu sou a Andrea. E oi, eu sou a Anne. E sejam bem-vindos ao canal Ecológico. Você já ouviu falar em cegueira botânica? Você sabe o que esse termo significa? É comum observar em nosso cotidiano, por exemplo, uma série de pessoas que sabem identificar a marca e o modelo de grande parte dos carros que passam por elas, mas em contrapartida não saberiam nomear as plantas presentes em seu próprio jardim. Antes de dar início à discussão a respeito da cegueira botânica, é importante ressaltar o papel das plantas na manutenção da vida no planeta Terra. Há milhões de anos, as plantas desenvolveram um papel fundamental na modificação da composição atmosférica do planeta, tornando possível a adaptação de diversos organismos não fotossintetizantes ao ambiente terrestre. As plantas possuem diversas funções, como, por exemplo, a produção de oxigênio, fixação de carbono, controle de erosão, polinização, regulação do ciclo da água, habitat e diversas outras funções. Entretanto, apesar do fato de que as plantas desempenharam um papel quase que exclusivo na formação da vida do planeta, é evidente que muitas vezes elas têm sido subestimadas pelos indivíduos. Nos primórdios da organização social humana, quando viviam em pequenos clãs familiares ou tribos nômades, de caçadores e coletores, a relação do ser humano com as plantas era muito distinta em comparação aos dias de hoje. As diversas espécies vegetais desempenham um papel fundamental na obtenção de alimentos, fornecendo frutas, folhas e raízes. Além disso, essas áreas vegetais eram locais de convergências de animais que podiam ser caçados usando táticas de emboscadas e armadilhas. E frequentemente indicavam fontes de água. Portanto, era importante que as pessoas tivessem um conhecimento profundo da floresta, campos ou árvores, como pontos de referência para a sua sobrevivência e para possibilitar o retorno a esses locais. Com o aumento dos processos de industrialização e urbanização nas últimas décadas, percebemos que houve um afastamento do contato da população com a natureza, o que trouxe por consequência uma precarização da relação homem-natureza. Isso é preocupante, pois essa falta de contato contribui para a não percepção das plantas, a chamada cegueira botânica. Vale destacar que o termo cegueira botânica está em discussão pelo teor capacitista e tem autores que vêm trazendo o termo invisibilidade botânica. John Van der See e Elizabeth Schussler explicam o conceito de cegueira botânica como a tendência das pessoas em não perceberem ou ignorarem as plantas ao seu redor, em contraste com a atenção que geralmente é dada aos animais. Parece ser uma característica da espécie humana só dar atenção aos animais da natureza, mas ignorar a presença das plantas. Nós interpretamos as plantas como elementos estáticos, compondo um plano de fundo, um cenário diante do qual se movem os animais. Também é notável uma preferência por destacar exemplos envolvendo animais tanto no ensino quanto na mídia, o que intensifica ainda mais as características da cegueira botânica. Essa visão é frequentemente descrita como zoocentrismo. Na cultura judaico-cristã, tem-se o exemplo da Arca de Noé na Bíblia, onde Deus teria determinado a salvação de casais de animais de um dilúvio sem nenhuma menção às plantas. De acordo com Anderson Schussler, a cegueira botânica tem origem da neurofisiologia. Na percepção visual, o olho humano gera uma quantidade considerável de dados, mas o cérebro processa apenas uma pequena fração delas, dando prioridade a características como movimento, cores chamativas, elementos familiares e possíveis ameaças. Dessa forma, o cérebro muitas vezes ignora as plantas, a menos que estas estejam em flor ou frutificação, visto que são estáticas, na ausência de perturbações externas. Para além disso, outra questão é que muitos professores não receberam uma formação adequada em botânica, o que resultou na ausência de afinidade por essa disciplina e, naturalmente, na incapacidade de motivar seus alunos a se envolverem no aprendizado da matéria, tornando-a excessivamente teórica e descritiva. Isso acaba levando ao tédio e à falta de interesse das crianças e jovens em relação à botânica. Infelizmente, aqueles que se tornarem professores no futuro provavelmente enfrentarão desafios semelhantes na transmissão da energia e entusiasmo necessários para o estudo da biologia vegetal aos seus alunos. As implicações centrais da cegueira botânica e sua perpetuação no ensino e na sociedade incluem a falta de compreensão do papel das árvores nas florestas e no ambiente urbano. Isso pode resultar na perda de sensibilidade das pessoas em relação ao meio ambiente, o que, por sua vez, pode contribuir para o declínio dos biomas e, consequentemente, a extinção dos animais e até mesmo representar uma ameaça à sobrevivência da espécie. Além disso, a falta de conhecimento a respeito de botânica leva os indivíduos a tomarem decisões equivocadas, como, por exemplo, a implantação de plantas exóticas em áreas rurais e urbanas, de modo que estas plantas inseridas em um novo local tornam-se espécies invasoras, como é o caso do capim anone.
uma gramínea de origem africana introduzida como uma solução para a pecuária no estado do Rio Grande do Sul. Essa espécie invadiu os ecossistemas nativos do Pampa, causando a erradicação de plantas nativas. Esta espécie possui baixo valor nutricional, difícil de digestão e apresenta uma textura fibrosa que desgasta os dentes do gado e reduz a sua longevidade. Também não oferece proteção significativa contra a erosão do solo e apresenta alta capacidade de invasão. Atualmente, esta espécie representa um desafio ambiental significativo na indústria pecuária do sul do Brasil. Isso ilustra claramente como o maior entendimento em botânica pode prevenir a tomada de decisões políticas, técnicas e ambientais, que, por vezes, resultam em desastres ecológicos que têm um impacto direto na vida das pessoas. Para combater a cegueira botânica, é importante implementar estratégias educacionais que promovam uma maior conscientização e aprendizado das plantas. A criação de ferramentas alternativas, como recursos multimídia e jogos, tem demonstrado ser um meio eficaz no aprimoramento do processo de ensino e aprendizado de botânica. Essas abordagens têm a capacidade de estimular o interesse e a motivação tanto de professores quanto de estudantes em relação ao estudo das plantas. Ademais, a implementação de aulas e projetos torna um aprendizado muito mais interessante para o aluno, pois desenvolve a capacidade de resolver problemas, os faz compreender conceitos básicos e são uma boa estratégia para relacionar a matéria aprendida com seu dia a dia. É vital reconhecer que desenvolver um compromisso na superação da cegueira botânica requer esforços importantes na educação. Isso inclui não apenas aprofundar o conhecimento botânico, mas também promover a educação botânica de maneira mais ampla e envolvente no cotidiano, de forma a despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes e da sociedade em geral, de forma que, ao aumentar a percepção do valor das plantas e reduzir a cegueira botânica, podemos promover uma maior sensibilização entre as pessoas, estimulando assim sua conscientização na preservação do ambiente. Antes de finalizar, independentemente de título, bacharelado ou licenciatura, a educação é baseada em pesquisa. Ou seja, nós como cientistas e professores devemos nos perguntar: que compromisso carregamos na missão de educar e conscientizar as pessoas sobre a importância das plantas? Lembrando que não é preciso morrer de amor pela botânica, mas é fundamental reconhecer sua relevância e compreender como sua desvalorização prejudica nosso planeta e, consequentemente, a nossa própria existência.